Hoje, vida e obra de Flor de Lis, cantora, pastora, deputada federal eleita pelo estado do Rio de Janeiro desde 2009 e apontada pela justiça como mandante da morte do marido. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Nascimento, tragédia familiar, emprego, religião, adolescência, ministério, escolaridade, adoções, relacionamentos amorosos, Anderson do Carmo, carreira musical, discografia, carreira política, comunidade evangélica, Ministério Flor de Lis e o crime. Flor de Lis dos Santos de Souza nasceu no dia 5 de fevereiro de 1961. Foi criada na favela do Jacarezinho, subúrbio do Rio de Janeiro. Aos 14 anos, perdeu o pai e um irmão mortos em um acidente de carro. Começou a trabalhar com 15 anos na função de balconista numa padaria. Aos finais de semana, após o expediente de trabalho, acompanhava a mãe, Calmuzina Mota dos Santos, em cultos numa igreja evangélica, da qual participava cantando no coral. Durante sua adolescência, engajou-se nas causas sociais e começou a ajudar crianças e adolescentes envolvidos com crimes, tráfico, uso de drogas, prostituição ou os que sofriam maus tratos em casa. Abrigava mais de 100 crianças que ela ia acolhendo e cuidando como filhos e abrindo uma creche. Já convertida e batizada como evangélica, atuava pregando nos presídios para recuperar ex-detentos. Ia também às bocas de fumo pregar entre os traficantes. Chegou a evitar muitas execuções de jovens que seriam mortos pelo tráfico ou pela milícia. Formou-se como professora no curso normal de formação de professores em 1979 e, a partir daí, deixou seu emprego na padaria para começar a dar aulas para educação infantil. Em 1994, adotou 37 crianças, das quais 14 bebês de uma só vez. Eram moradores de rua que haviam sobrevivido à chacina da Candelária e que viviam em abrigos. Inicialmente foi perseguida por pessoas influentes e até pela polícia, que a considerava como sequestradora de crianças, porém a mesma conseguiu provar na justiça as suas boas intenções. No total, são 55 filhos, 3 biológicos e 52 adotivos. Flor de Lis teve seu primeiro namorado aos 19 anos. Nesta época, afastou-se da igreja e acabou engravidando dele. O relacionamento não deu certo e ela foi abandonada por ele. Manteve outros relacionamentos depois disso, mas nenhum deu certo. Em 1993, atuando como missionária, conheceu o pastor Anderson do Carmo durante um culto que realizava na favela do Jacarezinho. Ambos iniciaram um namoro. Flor de Lis iniciou sua carreira musical em 1998 como cantora independente. Multidão é o título de seu primeiro álbum. Em 2010, assinou com a MK Music e lançou seu primeiro álbum, Fogo e Unção. Ela possui outros 3 álbuns e um EP.
A primeira tentativa de Flor de Lis entrar no mundo da política se deu em 2004, quando ela se candidatou sem sucesso a uma vaga na Câmara Municipal de São Gonçalo. Concorreu ao cargo de vereador e não foi eleita, pois recebeu apenas 2.262 votos válidos na época. Em 2016, tentou concorrer à Prefeitura de São Gonçalo pelo PMDB e chegou a figurar como pré-candidata. Venceu as eleições de 2018, sendo a mulher mais votada no estado, com mais de 196 mil votos, ou seja, 2,55% dos votos válidos. A igreja foi fundada no ano de 1999, juntamente com os filhos, no bairro do Rocha, na zona norte do Rio de Janeiro. A igreja, que era filiada à Assembleia de Deus Madureira, a partir da morte de Anderson do Carmo, esposo de Flor de Lis, passou a ser presidida por ela numa cerimônia dirigida pelo bispo Abner Ferreira. 1 ano e 3 meses antes da data fatídica de seu homicídio, a cantora e o marido foram alvos de bandidos. Na época, Anderson disse que teve um livramento na tentativa frustrada de assalto. Na madrugada de 16 de junho de 2019, Anderson foi assassinado a tiros após chegar em casa. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em 24 de agosto de 2020, Flor de Lis foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pela morte de Anderson. No mesmo dia, a Polícia Civil prendeu 9 pessoas ligadas ao assassinato e fez busca e apreensão na casa de Flor de Lis. Em agosto de 2019, 2 meses após o assassinato de Anderson, a Igreja de Flor de Lis mudou de Ministério Flor de Lis para a Comunidade Evangélica Cidade do Fogo. O novo presidente da denominação é o pastor Carlos Silva, que estava como vice-presidente. A polícia afirma que a parlamentar ordenou que seus filhos matassem o pai em meio à disputa por poder e dinheiro na igreja que ambos fundaram. 5 de seus filhos foram presos, além de uma neta. Flor de Lis segue em liberdade por conta de sua imunidade parlamentar, que só poderia ser presa em flagrante de crime inafiançável. Imediatamente após o assassinato de Anderson, 2 filhos foram presos. Um deles detido no velório do padrasto após ser acusado de apertar o gatilho. O outro foi preso por conseguir a pistola. Flor de Lis teria tentado matar o marido pelo menos outras 4 vezes, com a cumplicidade de parte da prole. 20% da família está envolvida no crime. Foram pelo menos 6 tentativas de envenenamento com arsênico que levaram o pastor a ser atendido mais de uma vez por sofrer com vômitos e diarreia, entre outros sintomas. Um homem teria sido pago para matar Anderson, mas confundiu seu carro na hora que cometeria o crime. Numa troca de mensagem com um dos filhos, Flor de Lis diz que não poderia se separar do marido por questões religiosas. Por isso, decidiu matá-lo. Fazer o quê? Separar dele não posso, porque senão iria escandalizar o nome de Deus. As investigações demonstraram que toda aquela imagem altruísta e de decência era apenas um enredo para alcançar a posição financeira e política. Após isso, colocou em prática o plano criminoso intrafamiliar. A origem da disputa que levou à morte de Anderson do Carmo foi o controle absoluto que Anderson tinha sobre as finanças da igreja. O casal dirigia pelo menos 3 templos em 2 cidades próximas do Rio. A viúva e os filhos sempre foram os principais suspeitos do crime. Os policiais, logo após o crime, descobriram inúmeras contradições entre os depoimentos.
A defesa de Flor de Lis segue negando o crime e diz que ela está muito aborrecida e chateada com tudo que está ocorrendo. Os defensores garantem que ela jamais foi mandante desse crime bárbaro.